Comissão de Ciência e Tecnologia visita Parque Industrial da Embraer em São José dos Campos. Senadores e especialistas debatem crise no setor de logística de transporte e uma exposição no Salão Negro do Congresso alerta para as consequências do trabalho infantil. Boa tarde. PEC do teto, impacto das eleições municipais e uma possível reforma da Previdência Social. Assuntos que levaram senadores à tribuna do plenário na manhã desta sexta-feira. Aposentadoria, desaposentação e benefícios previdenciários. Temas em debate no Brasil, destacados pelo senador Paulo Paim. Ele divulgou o manifesto de entidades sobre o que deve ser preservado numa eventual reforma previdenciária. Registro aqui manifesto em defesa da Seguridade Social, das entidades civil, membros do Conselho Nacional dos Direitos Idosos e outras entidades. As entidades da sociedade civil que compõem o Conselho Nacional dos Direitos do Idoso, CNDI, vêm a público se manifestar em defesa do conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. O resultado das eleições municipais foi comentado pelos senadores. Eles analisaram o impacto sobre o Partido dos Trabalhadores e apontaram causas para o desempenho do PT nas urnas. No caso do Partido dos Trabalhadores, no caso do Lula, a expectativa frustrada, o carinho frustrado, o amor frustrado é o que descortinou, que virou tudo isso e que de repente caiu como um castelo de cartas. A estatística mais importante aconteceu domingo, 2 de outubro. A estatística mais importante foi a estatística da liberdade, da autonomia de cada cidadão e cada cidadã brasileira que foi às urnas dizer o que pensava. Isso sim pode levar a um certo desfazimento do PT até se refazer, é que não está mais em sintonia com o espírito do tempo, não está mais em sintonia com a realidade como ela avança. A proposta de emenda à Constituição, que fixa um limite para os gastos, a chamada PEC do teto, também foi destaque nos discursos. Ela submete as despesas primárias do Estado, da União, a um teto determinado pelos gastos do ano anterior, corrigidos pela inflação. Sem que o Congresso aceite essa imposição do teto, não adianta nem pensar nas outras reformas. Essa PEC devia se chamar PEC do óbvio, ou da responsabilidade, não a PEC do teto. O teto é óbvio, é a PEC da responsabilidade, é a PEC do óbvio, não se gasta mais do que se tem. O presidente do Senado, Renan Calheiros, enviou carta ao presidente da República, Michel Temer, em que sugere que a liberação de créditos extraordinários para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, seja feita por medida provisória. Um projeto de lei que prevê 1 bilhão e 100 milhões de reais para o FIES esteve na pauta da última reunião do Congresso Nacional, mas por falta de quórum não pôde ser votado. Cerca de 2 milhões de alunos dependem do programa. A Comissão de Ciência e Tecnologia está em São José dos Campos para fazer uma audiência pública sobre pesquisa e desenvolvimento no setor aeroespacial. A cidade paulista cedia o principal polo aeroespacial do país. É lá onde está instalada a Embraer, a terceira maior fabricante de aeronaves comerciais do mundo. Confira na reportagem de Glauciene Lara. São José dos Campos fica a 85 quilômetros de São Paulo e possui quase 700 mil habitantes. Pela manhã, a Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado visitou o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e a empresa fabricante de aeronaves, Embraer. A Embraer pediu a ajuda do governo na fase de pesquisa e desenvolvimento para lançar produtos competitivos no mercado. A empresa também investe em processadores de biocombustíveis de aviação e precisa que o governo incentive a produção de bioquerosene no país. Já o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais pediu ajuda do Senado na batalha por recursos para a compra de um supercomputador que mede a previsão do tempo. O atual é de 2010 e está obsoleto.
O equipamento custa 100 milhões de reais. Como integrantes da Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado, nós estamos sendo também alvo de justificadas demandas para que levemos ao governo federal a exposição dos nossos próprios integrantes da comissão do que é a realidade e das necessidades. Eu estou propondo, particularmente aqui na Embraer, que a gente programe uma visita ao presidente Temer, que vai chamar os ministros das respectivas áreas, para nós demonstrarmos a conveniência de apoio à Embraer aqui no caso, como também lá no INPE, porque são investimentos que têm retorno. Às 14h, a comissão faz audiência pública no Parque Tecnológico de São José dos Campos para discutir os desafios da ciência e tecnologia na região. O parque foi criado em 2009 e custou quase 2 bilhões de reais, 25% de recursos públicos e 75% da iniciativa privada. Hoje, o local possui 6 universidades e 300 empresas vinculadas. E a Comissão de Agricultura debate daqui a pouco, às 14h, a produção de leite e derivados. Também serão discutidas as vantagens para o Brasil de um acordo bilateral com o Uruguai para ampliar as exportações dos laticínios. A audiência pública será transmitida ao vivo pela TV Senado. A crise no setor de logística de transporte foi tema de debate esta semana no Instituto Legislativo Brasileiro. O setor envolve parte do transporte de cargas pelo Brasil e a guarda dos produtos em armazéns. Fazer o controle e desenvolver essas atividades são ações para manter, entre outras coisas, o mercado interno abastecido. Segundo o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, a crise no setor já deixou 12 mil trabalhadores desempregados. Maurício Quintela lembrou que essa é uma área estratégica para o desenvolvimento do país e que são necessários 77 bilhões de reais para concluir obras de rodovias, além de 35 bilhões para finalizar empreendimentos do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Para que o Ministério dos Transportes consiga terminar o PAC, que já está iniciado, seriam necessários quase 17 anos de orçamento. A gente teve que, do ponto de vista de planejamento, fazer uma nova e dura priorização. É prioridade para o governo finalizar as obras que já estão mais adiantadas, além de cumprir os contratos que foram firmados. Esse é o primeiro esforço que nós estamos fazendo, no sentido de restabelecer um ambiente em que os contratos sejam cumpridos. Que haja segurança jurídica, e a segurança jurídica não é só o cumprimento do contrato, mas que haja transparência nas regras. O senador Wellington Fagundes, presidente da Frente Parlamentar de Logística de Transporte e Armazenagem, lembrou que há 8 anos pede soluções para o setor. Ele entregou aos representantes do governo um trabalho da Comissão de Infraestrutura com a avaliação de políticas públicas para o Plano Nacional de Logística de Transporte. Trata-se de 19 recomendações ao Poder Executivo e 5 recomendações ao Poder Legislativo, no sentido que a gente possa não só atualizar esse trabalho, para que a gente possa dinamizar mais tudo aquilo que já foi falado aqui em questão da segurança e tudo mais. O presidente do Senado reforçou o papel do Congresso na aprovação de reformas que podem evitar, por exemplo, aumento no custo do transporte. Nós precisamos implementar rapidamente reformas para garantir na prática segurança jurídica e menor custo de produção. O Senado tem feito a sua parte, tem priorizado a votação de muitos desses temas que dizem respeito a essas duas necessidades, e esse seminário, sem dúvida nenhuma, é uma oportunidade para que a gente possa discutir o detalhe dessas mudanças que precisamos fazer. No mês da criança, o Senado recebe uma exposição itinerante que faz um alerta sobre o trabalho infantil. Em 12 de outubro é comemorado o Dia das Crianças, mas milhões de meninos e meninas no Brasil não têm o que comemorar. Cerca de 3 milhões de pessoas de 5 a 17 anos, segundo dados do IBGE em 2014, são obrigadas a trabalhar. Como forma de sensibilizar a população e autoridades, o Senado Federal recebe a exposição itinerante Um Mundo Sem Trabalho Infantil.
Até 17 de outubro, no Salão Negro do Congresso, a exposição retrata o atual cenário do trabalho infantil no país e divulga as iniciativas para acabar com o problema. A abertura da exposição contou com a participação de senadores e ministros do Tribunal Superior do Trabalho. No Senado, tramitam 4 projetos que criminalizam quem usa o trabalho infantil. A mais recente proposta foi apresentada pelo senador Paulo Rocha e torna crime explorar de qualquer forma ou contratar, ainda que indiretamente, o trabalho de menor de 14 anos. Infelizmente, nós temos que fazer legislações mais duras para acabar com esse tipo de mazela no nosso país. Mas mais do que aprovar uma lei, é preciso que tenha consciência da população, da sociedade, dos representantes do povo, para que realmente a gente faça um esforço coletivo. Os parlamentares, governos, juízes e a própria sociedade, para a gente poder acabar com essa mazela no nosso país. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela audiência e boa tarde.